Bem-vindo ao universo das histórias da Bíblia, onde mergulhamos em temas e narrativas fascinantes das Escrituras. Hoje, vamos explorar um tópico instigante: a poligamia na Bíblia. Você já se perguntou por que a poligamia era permitida no Antigo Testamento? Acompanhe-nos enquanto descobrimos os contextos históricos e culturais que cercam essa prática e como ela se relaciona com o plano de Deus para o casamento. A lei divina exigia que todo rei evitasse multiplicar esposas para que seus corações não se desviassem. No entanto, Salomão ignorou essa ordem e se casou com mais de 700 mulheres. Como resultado, seu coração se afastou de Deus devido à influência negativa de suas numerosas esposas. Alguém já argumentou que Deus permitiu a poligamia porque era praticada nos tempos antigos. Se este for o caso, você deveria assistir a este vídeo inteiro para entender as razões históricas por trás da poligamia. A poligamia no Antigo Testamento refere-se ao casamento de uma pessoa com vários cônjuges, seja um homem com várias esposas ou uma mulher com vários maridos. O primeiro caso registrado de poligamia na Bíblia está em Gênesis 4, quando Lameque tomou 2 esposas. Lameque era descendente de Caim e possivelmente introduziu a poligamia cerca de 400 anos depois de Caim. Antes do tempo de Lameque, o casamento era provavelmente monogâmico, seguindo o plano original de Deus desde Adão e Eva no Jardim do Éden, até a época de Noé e seus filhos, Shem, Cam e Jafé. A terra era densamente povoada por descendentes de Sete e possivelmente de Caim, levando ao aumento da promiscuidade, fornicação e imoralidade sexual, juntamente com o afastamento de Deus. Portanto, parece que o costume de ter múltiplas esposas começou a se solidificar durante esse tempo. A poligamia entre os descendentes de Noé teve um ressurgimento após o dilúvio, especialmente entre os descendentes de Cã, que geraram os cananeus que habitavam Canaã. Essas nações cananeias eram conhecidas por suas práticas de culto indulgente, festas envolvendo orgias e comportamento imoral. Uniões poligâmicas persistiram entre várias nações e continuaram nos períodos de Abraão e no tempo dos reis israelitas. Abraão, uma figura proeminente na história bíblica, praticou a poligamia, como visto em Gênesis capítulo 16 e 25. Esta tradição também foi seguida por seus netos Esaú e Jacó, conforme mencionado em Gênesis 28. Durante a época dos juízes israelitas, o conhecido Gideão também era polígamo, conforme detalhado no capítulo 8 de Juízes. Até mesmo o pai de Samuel durante esta época tinha 2 esposas, Ana e Penina, conforme descrito em 1 Samuel, capítulo 1. Ao longo da monarquia, muitos reis se envolveram na poligamia, principalmente o rei Davi, que tinha várias esposas e concubinas, e o rei Salomão, que ficou famoso por ter 700 esposas e 300 concubinas. A lei mosaica não proibiu a poligamia. Em vez disso, regulamentou-a. Se um homem tomasse uma segunda esposa, ele era obrigado a continuar a prover as necessidades e os direitos conjugais de sua primeira esposa. Este regulamento visava proteger os direitos e a honra das esposas e de seus filhos, ao mesmo tempo que desencorajava a formação de famílias adicionais. Do ponto de vista legal, a poligamia não violava o mandamento contra o adultério, entendido como tomar a esposa de outro homem. Não ter mais de uma esposa legítima nos tempos antigos, Deus permitiu a prática da poligamia até certo ponto porque estava profundamente enraizada na cultura. Ele não a aboliu imediatamente. Em vez disso, estabeleceu leis para mitigar as injustiças e garantir que os envolvidos em tais uniões não fossem prejudicados. O Antigo Testamento, particularmente o capítulo 21 de Deuteronômio, não esclarece explicitamente a permissão ou tolerância à poligamia, levando a uma exploração mais aprofundada da possível razão. No contexto daquela época, a poligamia era comumente motivada por vários fatores. Por exemplo, reis frequentemente se envolviam em casamentos polígamos para forjar alianças políticas, como as uniões do rei Salomão com a filha do faraó e o casamento do rei Acabe com a princesa Jezabel. Outro motivo comum para a poligamia era o desejo de ter mais filhos do sexo masculino. Em tempos marcados por guerras frequentes e altas taxas de mortalidade, ter mais filhos era vantajoso para a continuação das linhas familiares. Além disso, a questão da prole também levou alguns homens a tomar uma segunda esposa se a primeira fosse incapaz de ter filhos. Adicionalmente, razões emocionais ou apaixonadas por vezes levaram indivíduos a casar com várias mulheres.
A disparidade histórica em números entre homens e mulheres, particularmente devido a mortes em guerras, pode ter contribuído para a aceitação da poligamia. Nas sociedades antigas, as mulheres solteiras muitas vezes não tinham acesso à educação e ao emprego, dependendo inteiramente de suas famílias para o sustento. Esta realidade social provavelmente influenciou a prevalência da poligamia, proporcionando às mulheres um meio de segurança e apoio dentro de uma estrutura familiar. Para muitas mulheres na antiguidade, as alternativas para morar em uma casa com um homem que tinha várias esposas eram muitas vezes a prostituição ou a escravidão. Enquanto a poligamia não era uma situação ideal, viver em tal casa poderia ser visto como uma escolha mais estável em comparação com essas outras opções. Contrário à crença popular, a poligamia não era necessariamente vista como imoral no contexto cultural da época, em que se esperava que os maridos polígamos apoiassem todas as suas esposas, proporcionando igualmente a cada uma delas. Como resultado, a poligamia era uma consequência do fracasso humano, impulsionado por conflitos de desejos, guerras e sede de poder. A discriminação histórica contra as mulheres, que eram frequentemente marginalizadas nas esferas sociais e políticas, também desempenhou um papel na prevalência de relações polígamas. A tolerância de Deus à poligamia no Antigo Testamento pode ser interpretada como um meio de salvaguardar as vidas e a dignidade de algumas mulheres em circunstâncias difíceis. Apesar desta tolerância, os casamentos polígamos muitas vezes levaram a conflitos entre as esposas. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos onde a poligamia causou conflitos familiares significativos. Por exemplo, a esposa de Sara, Abraão, enfrentou desafios quando sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, na tentativa de garantir um herdeiro. Esta decisão refletiu uma falta de fé na promessa de Deus de conceder um filho a Sara, apesar de sua idade e infertilidade. Da mesma forma, Isaque e Rebeca, pais de Esaú e Jacó, encontraram dificuldades com as esposas de Esaú. A história de Jacó também ilustra as complexidades decorrentes de sua preferência por sua amada esposa Raquel, em vez de Lia, que se sentiu negligenciada. Apesar de terem 4 filhos, essas narrativas destacam as complexidades e desafios inerentes aos relacionamentos polígamos. Conforme descrito na competição bíblica, e o conflito entre as esposas de Jacó resultou em desentendimentos, incluindo disputas sobre quem teria relações conjugais com seu marido. Outras histórias na Bíblia, como aquelas envolvendo as esposas de Eucana e as esposas de Salomão, também ilustram os desafios e resultados negativos associados à poligamia. Esses casos demonstram como essa prática muitas vezes levava a conflitos e desobediência espiritual, fazendo com que as mulheres se afastassem do verdadeiro Deus e se voltassem para a adoração de falsos deuses. É importante reconhecer que a poligamia não foi ordenada ou endossada por Deus como parte de seu padrão, mas sim uma escolha cultural influenciada pelas tradições herdadas e pelas normas daquela época. Com a transição da antiga aliança estabelecida através de Moisés para a nova aliança trazida por Jesus Cristo, houve uma mudança na orientação do Espírito Santo. A nova diretriz é clara: cada homem deve ter uma esposa e vice-versa. É essencial entender que muitos dos mandamentos relacionados à poligamia na antiga aliança, como aqueles encontrados no capítulo 21 de Deuteronômio, não são mais aplicáveis hoje. Se todas as leis do Antigo Testamento ainda fossem válidas, estaríamos praticando rituais como sacrifícios de animais para expiação de pecados, observando festivais judaicos que implementam a pena capital para feiticeiros e adúlteros, aderindo estritamente às regras judaicas de dízimo, observando o sábado e realizando a circuncisão, entre outros. No entanto, isso não significa que a poligamia seja permitida no Novo Testamento ou nos tempos contemporâneos. Embora alguns reis de Israel, como Davi e Salomão, tivessem várias esposas, essa permissão era resultado do desejo dos israelitas de ter um rei modelado segundo os costumes de outras nações, em vez de ser um endosso divino à poligamia. Sob a nova aliança, quando os israelitas escolheram um rei terrestre, eles se afastaram da liderança direta sob o Senhor. Como consequência, Deus lhes concedeu o rei que desejavam, concedendo-lhe vários direitos, privilégios e autoridade sobre o povo hebreu. No contexto cristão, a poligamia não recebe aprovação divina, como enfatizado na primeira carta para os Coríntios.
onde afirma que, devido à imoralidade, cada homem deveria ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Casar-se com múltiplos parceiros, conhecido como poligamia, pode levar a atos de fornicação, prostituição e adultério. À luz disso, o apóstolo Paulo aconselha claramente a evitar a fornicação, enfatizando que cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Reforçando a desaprovação da poligamia, Paulo também instrui os líderes cristãos que os bispos devem ser irrepreensíveis, maridos de uma só esposa, demonstrando vigilância, sobriedade, bom comportamento e prontidão para ensinar. Da mesma forma, os diáconos devem ser maridos de uma só mulher, administrando bem seus filhos e famílias. Portanto, é essencial que os bispos sejam irrepreensíveis, maridos de uma esposa, temperados, sóbrios, ordeiros, hospitaleiros e capazes de ensinar. A forma ideal de casamento estabelecida por Deus é monogâmica. Reconhecendo inicialmente que não era bom para o homem ficar sozinho, o Senhor Deus decidiu criar uma ajudante adequada para ele. Seguindo este propósito, Deus apresentou a Adão o modelo perfeito de casamento baseado no amor e na parceria entre homem e mulher. Adão reconhece esta harmonia dizendo: "Isto agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. Portanto, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa, e eles se tornam uma só carne." É inegável que o casamento monogâmico é o modelo ideal instituído por Deus para a humanidade. Embora a humanidade tenha muitas vezes se desviado deste propósito divino ao longo da história, nosso Senhor Jesus reafirmou as palavras de Adão em seu Evangelho, enfatizando a verdade do casamento monogâmico, conforme registrado em Marcos. No início da criação, Deus os criou homem e mulher. Como resultado, um homem deixa seus pais e se une à sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. Portanto, eles não são mais dois indivíduos, mas uma entidade unida. Jesus enfatizou a santidade desta união, afirmando que o que Deus uniu, nenhum ser humano deveria separar este. O estudo das Escrituras ajudou a esclarecer o desígnio divino para o casamento estabelecido por Deus. Fique à vontade para compartilhar esta mensagem em suas plataformas de mídia social, para espalhar a palavra de Deus. Espero que você tenha achado isso esclarecedor. Deixe sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Que Deus os abençoe. Jesus retornará, então esteja preparado e pronto para encontrá-lo. Se você ainda não aproveitou esta oportunidade para se arrepender, encontre um lugar tranquilo, fale com Deus e Ele ouvirá você. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada perspicaz pelas páginas da Bíblia, à medida que exploramos o tópico da poligamia. Descobrimos como a tolerância de Deus a essa prática nos tempos antigos era uma resposta às queixas humanas, complexidades e normas culturais. Lembre-se de se inscrever nas histórias da Bíblia para discussões mais enriquecedoras. Clique no botão curtir se você achou este vídeo valioso e compartilhe-o com seu grupo de igreja, família e amigos. Juntos, vamos aprofundar nossa compreensão das Escrituras e compartilhar sua sabedoria atemporal com outros. Até a próxima vez. Que Deus os abençoe abundantemente.